A polícia tem se dedicado, né, a equipe de homicídios, a divisão de homicídios do 2º DP de Itumbiara, tem se empenhado sim em todos esses casos. São, pelo menos esse ano de 2020 já, estamos com 5 inquéritos instaurados para apurar homicídios aí. Alguns deles aparentemente teriam ligação, seriam represálias um do outro, né? E existem outras linhas de investigação também que não são descartadas, né? Mas, de toda forma, alguns deles a polícia já tem os suspeitos identificados, agora trabalha na colheita de provas para robustecer essas suspeitas e poder entregar o inquérito com uma conclusão definitiva. Esses homicídios têm a ver com uma possível guerra entre facções? Uma das linhas de investigação que teria sido a motivação de alguns desses casos, sim. Em relação ao caso envolvendo o menor Felipe, que acabou sendo assassinado com vários tiros dentro do bar da família, a polícia já tem alguma informação sobre esse caso? Esse caso é um caso bastante particular, uma vez que, ao que tudo indica, o Felipe teria sido vítima de uma fatalidade, evidentemente, mas que teria sido vítima por engano. Então a Polícia Civil agora trabalha no esclarecimento de quem deveria ser a vítima desses fatos. Então há algumas linhas de investigação, existe mais de uma linha de investigação, então a polícia tem que esgotar cada uma delas para poder chegar a uma conclusão, né? O que se sabe é que realmente a vítima não tinha envolvimento com crime, não tinha desafetos, realmente isso a polícia já pode afirmar, que o Felipe foi vítima, entre aspas, vamos assim dizer, triste falar, mas foi vítima de um acidente, né, morto, mas não era ele o alvo daquela prática, o alvo primário, né, daquela prática criminosa. Na maior parte desses homicídios, doutor, o principal motivador foi o tráfico de drogas? Alguns deles sim, a maioria deles tem por pano de fundo dívidas de tráfico, desentendimento entre quadrilheiros ali da mesma organização ou associação, né? E a maioria deles sim. Como é que o 2º Distrito Policial está fazendo para investigar tantos casos, já que existem também casos remanescentes aí de anos anteriores? A equipe acaba tendo que se desdobrar, né? Evidentemente que a gente não pode ali eleger ou escolher nenhum caso, né, de colocar um na frente do outro. Então a equipe, apesar de reduzida, trabalha diuturnamente, né, colhendo uma prova de cada um desses casos para tentar levar todos eles numa mesma altura de investigações, para não ter nenhuma escolha de um determinado caso que caminha e outro que fica para trás. Aquela história, a investigação acaba esbarrando na pequena estrutura. Isso, acaba sempre chegando nesse gargalo, né, da baixa quadro de servidores. Isso é uma realidade geral, não só da Polícia Civil, mas enfim, né, de todas as forças, em todos os estados passam atualmente por esse problema, mas a equipe tem tentado levar a resposta aí, fazer um trabalho aí, embora reduzida a sua capacidade. Desses últimos homicídios, qual o de maior complexidade, doutor? Desses últimos, podemos afirmar que o caso do Felipe realmente é o de maior complexidade, uma vez que temos aí uma vítima que não era para ser a vítima. Então a gente tem 2 trabalhos: o trabalho de buscar a autoria do crime, a motivação, quem seria então o verdadeira vítima desse caso. Enfim, é o caso que realmente tem nos mostrado como o maior desafio. A polícia já ouviu todas as testemunhas desse caso, inclusive os pais do menor? Essas sim, dessas primeiras testemunhas já foram inquiridas, umas outras a Polícia Civil continua nas oitivas, até para esgotar todas as linhas possíveis de investigação. Doutor, muito obrigado pela entrevista, desejamos sucesso nessas investigações. Obrigado, a polícia agradece o espaço e conclama a população, mais uma vez, continuar nos ajudando aí com notícias, informações, principalmente desses casos complexos.